Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live. Hoje uma live especial, 1º de maio de 2021, Dia do Trabalho. E eu vou já, ao iniciar aqui, antes do início, né? Uma saudação ao vereador Jefferson Abel. Grande abraço, meu parceiro. Vou chamar aqui a nossa intérprete de Libras para que a gente possa fazer as apresentações aqui, iniciar a nossa live enquanto os convidados vão entrando. Estamos aguardando aqui a professora Gessilma ficar online aqui para que a gente possa colocá-la na live para iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Um abraço a todos que estão entrando nessa tarde ensolarada de sábado, feriado, dia do trabalho, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar. São os 30 anos da Lei de Cotas, o direito ao trabalho da pessoa com deficiência em tempo de pandemia. Estamos aguardando a professora Gessilma entrar para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Um abraço, irmão, vereador, atuante na Câmara Municipal de Goiânia, gente finíssima, doutora Daniela, doutora Edilma, Porto, doutor Ronilson, Tiago, Pedro Paulo. Estamos aguardando a Gessilma entrar para que a gente possa chamá-la e assim iniciar o nosso bate-papo de hoje. Muito importante, por sinal. Lei de cotas é um tema que muito nos interessa muito a doutora Daniela Carvalho. Aqui no meu mundo aqui está ensolarado. Só um segundo, vou chamar a senhora, a Gessilma. Entrou, já vou chamá-la aqui. Estamos aguardando a Gessilma. Olá, professora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Novamente, um sábado agradável, né? Conversar com você, conversar com essas pessoas maravilhosas aqui hoje. Então, maravilha. Nós estava aguardando você chegar para que a gente pudesse fazer uma pequena apresentação aqui dos nossos convidados, enquanto eles entram. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, e nós vamos discutir aqui sobre os 30 anos da Lei de Cotas, né, e o direito ao trabalho da pessoa com deficiência em tempo de pandemia. É um assunto muito atual, e a Lei de Cotas, para quem não sabe, ela foi instituída no dia 24/7/91 pela Lei 8.213. E é um desafio, desde então tem sido um desafio para as pessoas com deficiência, né, usufruírem plenamente desta lei e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho. Nós vamos conversar hoje com a doutora Janilda Guimarães de Lima, procuradora do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região. Ela é coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. E membro representante do Ministério Público do Trabalho no Fórum Goiano de Inclusão, que é o Fim de Poder. E também vamos conversar com o Dr. Arnaldo Bastos Neto,
doutor em Direito Público pela Unicinos, que já acabou de entrar aqui, está conosco também. Doutor Arnaldo é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, auditor fiscal do trabalho na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Goiás, membro representante da fiscalização do trabalho em Goiás no Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das pessoas com deficiência e dos reabilitados do INSS, nosso fim de poder. Já vou chamar o nosso convidado para que a gente já possa iniciar o nosso bate-papo. Só um minutinho. A doutora Janilda também entrou, eu vou então já chamar o doutor Arnaldo e a doutora Janilda em sequência. Chamando o doutor Arnaldo. Opa, oi, Olá, William. doutor, tudo bem? Prazer em estar contigo. A gente estava esperando uma mensagem, acho que pelo WhatsApp. Acho que a gente não entendeu muito bem. Eu e a Janilda estávamos conversando. Ah, tá. Então foi uma. Opa, mas tá bom. não estou lhe escutando. Ela já. Não. Aqui está normal. A professora Gessilma está ouvindo bem. Deve estar. Enquanto o senhor organiza aí, eu vou chamar a doutora Janilda. Não estou entendendo aqui por que não está dando. Eu vou sair, William. Vou pedir para você mandar o convite de novo, ok? Tá, ok. Bem, vamos organizando. A doutora Janilda também não entrou ainda. Vou chamá-la novamente. Só um segundo. Aguardando a doutora Janilda. Olá, doutora. Boa tarde, William. Tudo bem? Gessilma, tudo bem, querida? Tudo bem, Ótimo. tudo Boa bem. tarde. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando. Prazer, doutora Janilda. Nossa, eu estava comentando com o pessoal aqui, é a primeira live que eu vou fazer com a senhora, de todos esses, desde o início dessa modalidade online aí de bate-papo, né? Para mim é um prazer muito grande. O prazer é meu, amigo. Principalmente para tratar de um assunto que nós já conversamos tanto, né? Eu estava passando um filme hoje na minha cabeça aí de quantos anos que a gente vem conversando aí, né? Seja nas entidades, em todas as programações, congressos e mesmo no gabinete da senhora também, inclusive com um tema que eu fui, na prática, né? Eu pude verificar aí as dificuldades e tudo isso que nós vamos conversar aqui, né? As conquistas, mas as dificuldades também. Só para a senhora, nós já convidamos o professor Arnaldo, ele entrou, mas ele está sem som. Aí ele saiu e eu vou aguardar ele entrar novamente, eu acho que é rapidinho. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo maravilhosamente bem, tá ótimo. Ótimo. A imagem tá boa, tá muito bom. O Arnaldo, a gente estava vendo ele bem também, o professor. Só o som dele que não deu certinho aqui. Mas, enfim, enquanto ele não entra aqui, eu já vou contar para a senhora. Nós solicitamos aos internautas para que enviassem algumas perguntinhas para nós, né? Aí eles enviaram 23 perguntas. Então, nós vamos, assim, se não der para essa uma hora e pouquinho passa tão rápido, porque o assunto é interessante, né? Eu já vou, assim, até para a gente, o professor Arnaldo entrando, ele insere na nossa conversa. Doutora,
eu vou deixar para a senhora fazer a apresentação da senhora, algum comentário inicial, um questionamento aqui para a senhora me permitir. Sim. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu vou chamar ela de Santos, aqui é o sobrenome. Ela disse que há 2 anos e 3 meses ela busca uma colocação no mercado de trabalho. Entre aspas, busco um trabalho desde antes de concluir minha graduação. Imaginei que após estar formada seria mais fácil conseguir emprego. Mas foi um engano. Entreguei currículo em vários lugares, mas nunca fui chamada para uma entrevista sequer. E agora, com a pandemia, eu notei ela, né, falando, eu notei que as coisas pioraram muito mais. Então, assim, está dentro do nosso tema, que é os 30 anos da lei de cotas e o direito do trabalho da pessoa com deficiência em tempo de pandemia. Então, assim, já com esse questionamento, que é mais um desabafo, que eu entendo ele perfeitamente, que eu já passei por isso, eu queria que a senhora iniciasse aí, fique à vontade para fazer as primeiras colocações, tá? Fique à vontade. Com esse desabafo, William, eu vou fazer uma introdução no tema de trabalho e importância do trabalho e sentido do trabalho, né? Porque ela tá fazendo esse desabafo porque o desejo que essa pessoa tem é de conseguir não só uma colocação no mercado, porque não é isso que a pessoa busca quando quer um emprego. Ela busca muito mais do que isso. Ela busca empoderamento, ela busca dignidade, ela busca participação efetiva da sociedade, respeito, né? Sim. Então, a gente tem que entender que a dignidade é um princípio básico da teoria de direitos humanos e que dá sentido para a nossa vida, a busca pela vida digna, né? Doutora, enquanto a senhora vai conversando, eu vou introduzir o professor Arnaldo. Fique à vontade, pode continuar, tá? Tá certo. Então, assim, um direito humano básico a gente ter as condições necessárias e possibilidade de desenvolver habilidades, né? E a partir disso, né, alcançar as aspirações de liberdade, de independência, de autonomia, né? Sem ser alvo de discriminação. Então, uma das principais dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam, a começar na família, né, é a ideia de que as suas limitações são maiores que as habilidades. Então, o que essa pessoa, ao fazer esse desabafo, está demonstrando, na verdade, é um desabafo com relação a esse preconceito que as empresas têm, né, de que ela, como pessoa com deficiência, tem mais limitações do que habilidade. Então, embora esse preconceito ele tenha diminuído nos últimos 20 anos, e eu aí não coloco os 30 anos da existência da lei de cotas, porque de 1991 até 99, essa lei simplesmente ela não teve, para dizer até 2000, ela não teve nenhuma movimentação. O Ministério Público do Trabalho começou a atuar, né, com a lei de cotas no final de 99 para 2000. Então, eu considero, na verdade, que houve um desenvolvimento maior, uma abertura maior para do mercado de trabalho em relação à pessoa com deficiência nos últimos 20 anos, né? 21 anos. Então, essas dificuldades ainda predominam, né? O preconceito ainda predomina, a desqualificação com relação à pessoa com deficiência, embora tenha diminuído nesses 20 anos, mas ainda predomina. E agora, na atualidade, ela se soma esse preconceito e essa desqualificação, que vem da desqualificação,
se soma a um outro ponto que é muito sério. E aí é uma questão, um conceito que o mercado de trabalho está tendo atualmente em relação a qualquer trabalhador. É a ideia de que os trabalhadores têm que dar o máximo de esforços possíveis para permanecer nos empregos, né? Assim, sem consideração a limites físicos, psicológicos, né? Exigências de jornadas extenuantes, pressão por atingimento de metas cada vez maiores, assédio moral, né? Então, esses obstáculos, quer dizer, esses obstáculos que são dos trabalhadores no mundo do trabalho na atualidade, precarização do emprego, né? Eles afetam de sobremaneira e de modo muito maior as pessoas com deficiência. Porque com relação a elas, as empresas precisam se humanizar, precisam aprender a conviver com a diversidade, né? E essa diversidade, muitas vezes, exige do empregador uma consideração aos limites. Porque você não vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela não vai ao banheiro com o mesmo tempo que uma pessoa que não tem cadeira de rodas. Só para dar um exemplo. A pessoa cega, ela tem uma dificuldade para ir de um lado da empresa de uma sala, se a empresa for grande, do que uma pessoa que não tem deficiência visual. Então, essas considerações, isso está inserido na abertura para a diversidade, na consideração da diversidade, né? Porque se você não aceita o outro considerando as limitações dele, não como desqualificação, mas como uma característica pessoal, você não está sendo... Você não aceita o diverso. Sim. Né? Sem dúvida. Então, e hoje, essas considerações com relação aos empregados não estão sendo observadas pelo mundo do trabalho, né? Então, como é que a gente vai aprender a conviver com a diversidade se a tônica hoje é precarização, são exigências cada vez maiores com os trabalhadores, né? Na verdade, na sociedade capitalista, né, o trabalho, ele tem, e para qualquer trabalhador, ele tem uma centralidade de efetivar e, como eu já disse, garantir a dignidade das pessoas, né? E essa importância do trabalho, ela, para as pessoas com deficiência, também é maior, né, por causa da exclusão que a pessoa com deficiência e dessa consideração que a pessoa com deficiência enfrenta na sociedade durante toda a existência da humanidade, né? E para as pessoas com deficiência, o trabalho não significa apenas meio de sobrevivência, mas empoderamento, né? Autoestima, de estar sendo útil na comunidade, né? E garantia de independência financeira e pessoal. Então, essa pessoa que está fazendo esse tipo só para finalizar, William, essa pessoa que está fazendo esse desabafo é muito sério, porque assim, a gente tem lutado tanto, né, para fazer a inclusão da pessoa com deficiência, as cotas existem, e as empresas, se a gente não ficar o tempo todo correndo atrás dessas cotas, elas fazem desconsideração com os trabalhadores. Agora, o que eu oriento para essas pessoas é denunciar no Ministério Público do Trabalho que elas foram buscar emprego e não conseguiram. Se elas souberem que a empresa tem 100 ou mais empregados. Porque, na verdade, o que acontece? As empresas fazem isso e provavelmente não cumprem a cota, porque o número de cumprimento da cota, existe um número muito grande de pessoas que estão no mercado de trabalho, mas muito grande que não tem emprego, e muito grande mais vagas não preenchidas do que vagas preenchidas.
Então, essas empresas Exato. possivelmente não estão com a cota cumprida. Precisa denunciar. Até para essa denúncia, eu até ia te perguntar sobre a questão da máquina fiscalizatória, qual o tamanho dela no país, com esse advento de não estarmos tendo concursos, isso aí provavelmente várias pessoas vão se aposentando, profissionais, e vai diminuindo aí a quantidade de pessoas fiscalizando essas empresas, apesar de que isso aí deveria... Muito pequeno o número, muito pequeno, né? Muito pequeno, somos poucos. Então a denúncia é um caminho para encurtar aí, para direcionar vocês, poucos profissionais, né, para que chegue mais especificamente nessas empresas que estão descumprindo a cota. Seria a reserva. Seria isso uma ajuda para o Ministério Público, para que essa dificuldade diminuísse. Porque doutora, ela pode, inclusive, quando a pessoa faz a denúncia, ela pode, inclusive, ela faz a denúncia com sigilo, e ela pode, inclusive, a posteriori, voltar lá na empresa. E muitas vezes a empresa pode até ter termo de ajustamento de conduta. Elas, mesmo tendo termo de ajustamento de conduta assinado, com a multa de R$5.000, elas ainda são capazes de descumprir. É incrível isso. E com a pandemia, o agravamento, isso deve estar numa situação bem maior, né? O descumprimento e a questão de não poder estar fiscalizando também, que como que entra na empresa agora, com esse distanciamento social, como que isso tem funcionado? Tem jeito da gente fiscalizar. É porque a contratação, a gente fiscaliza por documento, não precisa de lá. Ah, tá. Então, e tem a RAIS também, né? Tem documentos. A RAIS é do ano passado, né? Então, a gente pode fiscalizar. Mas a gente tem como descobrir o número de empregados atualizado, né? E verificar e pedir os documentos com os laudos médicos das pessoas que estão contratadas. Tem como a gente saber, né? Para checar a cota, né? Para ver se está dentro do... Mas não foi só a pandemia que causou prejuízo ao mercado de trabalho com relação à pessoa com deficiência, ou seja, às reservas legais. Temos também o problema da terceirização, porque de 2018 para 2019, houve uma diminuição de mais ou menos 200 vagas de emprego nas empresas com 100 ou mais empregados. E não estávamos na pandemia. Diminuiu, era 900 e tanto. E em 2019, a RAIS apontou um valor, era 959.411 vagas de trabalho. Já em março de 2021, não é 2019, não, em março de 2021, esse número está em 775, depois da pandemia. Eu tinha feito uma confusão então... Ou seja, diminuiu com a pandemia e com a terceirização, diminuiu muito o número de vagas para as pessoas com deficiência. De vagas. Era uma das perguntas aqui, inclusive, da Nayara, esposa do Dr. Herbert. Até antes de eu completar aqui a pergunta, eu queria fazer uma observação pro professor Arnaldo. Eu estou convidando ele e não está dando certo. Professor, se o senhor pedir para ingressar na live, aí vai vir uma mensagem para mim e eu autorizo, o senhor entra também. Vamos tentar por essa outra via, tá? Vou aguardar um pouquinho. Doutora, então, a doutora Nayara colocou aqui, ó, a alteração trazida pela reforma trabalhista sobre a terceirização da atividade fim das empresas vai prejudicar a contratação da pessoa com deficiência pela lei de cotas? É uma pergunta que ela faz uma interrogação para já... Sim, aqui, pelos números que nós temos, né, do E-Social, nós podemos perceber, porque esse último número é do E-Social.
nós percebemos uma redução muito grande. Não é só com relação à pandemia. A gente já previa que a terceirização fosse diminuir muito. Por quê? Porque a cota ela é calculada sobre o número de empregados da empresa. Antes da reforma trabalhista, as empresas não poderiam terceirizar em qualquer atividade. Hoje, abriu completamente essa possibilidade. Sim. Então, em qualquer atividade, em qualquer situação, né? A única coisa que tem que garantir é algumas seguranças que, para mim, são ínfimas, com relação à garantia econômica desse contrato com a terceirizada e em relação aos trabalhadores. Mas terceirizar está absolutamente permitido. Então, o número de empresas terceirizadas aumentou. E, com certeza, esse número aqui, dessa redução significativa de vagas, né, de 900 para 700, muito disso aí estamos falando aí de 30%, doutor Janilda. É um universo muito grande, hein? É quase 30%. Não chega a 30% porque era 959, mas 20%, 20 é alguma coisa. 959 para 775 é uma quantidade muito grande. Muito grande. Se a gente considerasse que, por exemplo, em 2018, eram 370.225 vagas de pessoas contratadas, preenchidas, vagas preenchidas nas empresas com 100 ou mais empregados. E naquela época, o déficit entre os contratados e o número de vagas disponíveis era de 589. Reduzindo o número de vagas, a gente percebe que de 900 para 700 aumentou o número esse número de déficit até diminuiu, porque reduziu, né? Mas o que a gente percebe é que ainda existe inúmeros desafios para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Sem Vou dúvida. deixar meu amigo Arnaldo falar um pouco. Professor, tudo bem? Está me ouvindo agora? Opa! Eu estou ouvindo agora, perfeitamente. Maravilha. Eu tive que reiniciar aqui o celular. Eu tentei pelo computador, não deu certo. Sei. Essas coisas assim, de fazer as coisas pela internet sempre. Isso é coisa que só acontece com o torcedor do Goiás, viu? Do Vila aqui tá tudo perfeito, aqui tá todo mundo ouvindo bem, tudo tranquilo aqui. O Vila tem uma chance de hoje ganhar um campeonato esse ano, hein? Então, se Deus quiser, vamos ver se o atleta deixar. Professor, satisfação, viu? Tá com o senhor aqui, já estamos batendo um papo já. Estar com você, com a Janilda. Muito obrigado pelo convite. Então, estamos aqui com a professora Gessilma, que é intérprete Libras, para proporcionar inclusão aí para todos, né? Que é o nosso maior desafio, fazer com que as pessoas todas, indistintamente, independente de qualquer deficiência, possa participar das discussões com a mesma condição, né? Professor, nós estamos aqui batendo já um papo com a doutora Janilda e tratando aí das dificuldades que é a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho. Ela já pontuou alguns números aí, uma diminuição com o advento da pandemia em relação às contratações, a questão da terceirização da atividade fim das empresas, né? Passando, agora já não é mais só atividade fim, é qualquer tipo de terceirização, conforme a doutora Janilda tão bem explicou. E nós temos algumas perguntas aqui, e algumas não, são 23 perguntas, eu estava falando para a doutora Janilda, pessoal interessado mesmo em agregar conhecimento. E nós temos uma pergunta do Dr. Herbert, que é: a pessoa com deficiência tem direito à jornada especial de trabalho?
Olha, a legislação ela não confere esse direito, mas a gente entende que tem que haver uma adaptação da empresa para receber o público PCD como trabalhador. Tá? Eu acho que dentro dessa adaptação entra também a possibilidade de você flexibilizar a jornada no sentido de facilitar com que aquela prestação laboral aconteça. Tá? Então, a rigor não existe assim, uma diferença legal em questões de jornada para a pessoa com deficiência, mas eu acho que a empresa, quando ela quer fazer uma inclusão de verdade, ela tem que estar pronta para analisar caso a caso. Tá? Perfeito. E encontrar ali a melhor solução, porque muitas vezes o trabalhador com deficiência ele tem dificuldades para chegar ao trabalho, ele não tem o mesmo ônibus que todo mundo pega, né? O ônibus que é adaptado para ele passa em intervalos mais largos, ele tem mais dificuldade de chegar ao trabalho. Então, você não pode usar a mesma regra, né, se as situações são distintas. Você não pode ter a mesma regra, por exemplo, de cobrança de assiduidade ou de horário, se a pessoa tem uma dificuldade de locomoção numa cidade com uma locomoção tão difícil como Goiânia. Tá? Sim, sim. E quanto à questão da jornada, também tem que ver, porque muitas vezes esse trabalhador com deficiência ele tem que frequentar uma fisioterapia, tá? Ele tem algumas atividades que são ligadas à saúde dele, que são atividades contínuas. Então, muitas vezes é interessante que ele possa ter uma jornada diferenciada, né? Desde que isso não seja assim, um outro tipo de exclusão, sabe? Tipo assim, ele vai ficar um tempo menor aqui, porque na verdade não é tão importante. Se for algo assim, então não é inclusão de verdade. Tá? Professor, Então, sim? Não, eu só faço uma ponderação, sim. A doutora Janilda colocou que as empresas, a cada dia que passam, elas exigem mais em termos de qualificação, em termos de assiduidade, em termos de formação, né, que seria a qualificação. E aí, essa flexibilização justa, até porque para o princípio da isonomia, que é tratar os desiguais, né, de forma desigual, na medida das suas desigualdades, vão ter determinadas situações. Como o senhor mesmo colocou, a questão do transporte. Nós estamos muito ligados a isso agora. Eu tenho ido, até segunda-feira tenho uma reunião com a CMTC também, porque a maioria dos elevadores, aliás, a maioria não, desculpa, grande parte dos elevadores dos ônibus não funcionam de forma correta, são precários. É claro que essa pessoa que vai estar ali naquele ponto de ônibus, que inclusive a maioria não são adaptados também, viu, doutor Janildo? Você não consegue ficar numa parada de ônibus, num abrigo daquele, não abriga coisa nenhuma para pessoa com deficiência, porque não cabe a cadeira de roda ali, não cabe principalmente os cadeirantes, né? O cego, dependendo do equipamento que ele tiver, ele também não consegue utilizar de forma iguais as outras pessoas utilizam. Aí ele vai chegar atrasado no trabalho, ele teria que ter uma flexibilização. Aí, em contrapartida, a empresa cobrando tudo, não, porque o mercado está cheio de pessoas aí com essa pandemia, então agora eu não abro mão disso aí. Então nós ficamos numa situação completamente refém aí de um modelo que nos dá, se já era difícil, está muito mais agora, não? Eu acho então, que sim. Eu penso que sim, nessa perspectiva. Eu só estou manifestando porque realmente não é fácil. Exato. Então, mas, William, existe essa dinâmica de empresas que fazem esse tipo de superexploração da mão de obra, e eu acho que isso tem acontecido cada vez mais,
mas eu acho que isso não é sustentável, sabe, para um país. Eu acho que um país ele não desenvolve o seu capital humano super explorando a sua mão de obra, sabe? O que ele faz é criar pessoas doentes, ele sobrecarrega o seu sistema de saúde, ele tem empresas com trabalhadores com baixa qualificação e muita rotatividade, tá? Por conta dessa visão de que você tem o seu diferencial competitivo é ficar apertando o seu trabalhador, né, para que ele produza o máximo com o mínimo. Eu acho que o diferencial competitivo é você agregar formas inteligentes de trabalhar, é você cuidar, sempre estar atento aos seus processos de trabalho, né? Procurar desenvolver tecnologicamente as suas ferramentas, enfim, você procurar maneiras que você vai melhorar a sua competitividade através de uma racionalidade e não de uma superexploração. Essa superexploração da mão de obra brasileira, em troca de salários cada vez mais irrisórios, porque com essa inflação galopante, o trabalhador que ganha, o salário da indústria goiana, por exemplo, R$ 1.300, tá? É um salário que não permite que a pessoa possa se alimentar, tá? Então, que produtividade você vai exigir assim dessa mão de obra? Por exemplo, a minha experiência assim, as empresas, por exemplo, que têm um refeitório, né, que o trabalhador possa almoçar ali dentro da empresa, tranquilamente, etc. Tem uma rotatividade muito menor. Tá? Sem dúvida. Qual o custo do refeitório e o custo da rotatividade? As pessoas deviam fazer essa conta direitinho. Tá? Também eu acho que existe um problema, que é o problema do custo social. As empresas pensam muito nos seus custos internos, de quanto que elas gastam e tal, mas existe um custo social que muitas vezes não é internalizado para aquela empresa. Então, é o custo dos adoecimentos, né? É o custo dos afastamentos previdenciários, é o custo das aposentadorias precoces, é o custo das famílias fragilizadas, né? É o custo da violência, porque a violência ela vai se disseminando. Tá? As pessoas estão ali se sentindo exploradas, desprestigiadas. A violência vai tomando conta da sociedade de uma maneira muito sutil. Quando a gente vê, nós estamos numa sociedade de uma violência que vai em todas as direções. E eu acho que isso tudo é muito ruim. Isso precisa ser pensado, e aí tem um papel muito grande, eu acho, dos líderes empresariais. Os líderes empresariais, entendeu? Eles têm que acordar, porque o Brasil ele está entrando assim numa situação muito difícil com o país. Tá? Se eles não acordarem, eles vão inviabilizar o Brasil. Eles têm que entender que tem que haver uma solidariedade, tá? Que tem que haver que tem que ter uma aliança entre o capital e o trabalho. Tá? E os PCDs fazem parte dessa aliança. Tem uma filósofa que eu comecei a ler, chama-se Marta Nussbaum. Ela diz assim, nós temos que repensar o contrato social para incluir as pessoas com deficiência dentro do contrato social. Tá? Então, a gente tem que pensar o pacto entre o capital e o trabalho, esse pacto tem que existir e os PCDs têm que estar dentro dele. Tá? E a grande questão assim, da administração contemporânea e tal, tem aquele autor, a minha memória anda muito ruim,
Mas um autor da administração assim, muito famoso, que me chamou a atenção, né? O nome dele me escapou agora, mas ele uma vez foi perguntado por uma empresa lá nos Estados Unidos, como é que eles iam redigir aquele negócio da missão da empresa. Tá? Certo. Era uma empresa prestadora de serviços. Aí ele virou e falou assim: a missão da empresa de vocês é desenvolver a capacidade das pessoas. Tá? Olha só, a nossa missão como sociedade é desenvolver a capacidade dos nossos membros. É a mesma coisa, Exatamente. né? É a mesma coisa a sociedade. Quanto mais a gente desenvolver a capacidade das pessoas, melhor a sociedade vai ser. E não adianta você pegar um trabalhador, colocar ele num ritmo intensivo, 10 horas de trabalho por dia, e achar que ele vai desenvolver alguma capacidade. Né? Ele não vai desenvolver capacidade nenhuma. Você tem que pensar assim: eu estou incluindo uma pessoa com deficiência. Como irei fazer para ajudá-la a desenvolver plenamente as suas capacidades? Não basta chegar e dizer assim: olha, assim aqui, contrato de trabalho, você está aqui o seu atestado comprovando que você é uma pessoa com deficiência, você vai me ajudar a cumprir uma cota. Não, aquela pessoa entrou ali, daqui a 2, 3 anos ela tem que estar diferente. Como qualquer trabalhador, ele tem que estar diferente, ele tem que evoluir, né? Ele tem que crescer. Essas coisas me pareciam, Janilda, coisas assim assentadas. Que eu achava que todo mundo pensava dessa maneira. Aqui estou falando uma coisa óbvia, né? Mas a gente vai se deparando assim. Não é isso que a maioria pensa. É porque nós não estamos na Dinamarca. Né? A Dinamarca então, até que poderia fazer. Mas a Dinamarca verdade, é a Dinamarca porque ela pensa assim. Exatamente. Na verdade, assim, eu tento evitar essas comparações porque ou a gente se diminui e a partir disso a gente se coloca num locus muito distanciado, Sim. né? Ou então a gente perde a perspectiva de luta. Entrega os pontos, não dá, né? Realmente, se lá na Dinamarca é assim que eles pensam. Na Noruega é assim que eles pensam. Né? Só que isso é o nosso objetivo também. Então, quando a gente busca a efetivação dos direitos humanos, porque eu disse que o principal objetivo dos direitos humanos, né, da teoria dos direitos humanos, é possibilitar condições para o desenvolvimento das habilidades das pessoas. E, a partir daí, essa pessoa poder participar efetivamente da sociedade. Ó, ele caiu. Caiu. Ele travou aqui e caiu. Mas continue. Então, mas eu concordo com o Arnaldo quando ele faz esse discurso. Muitas vezes eu sou um pouco mais pessimista que ele, mas eu acho muito importante. Por isso que eu gosto de sempre estar junto com ele, porque ele me alimenta a minha esperança. Porque nesses 24 anos de Ministério Público, especificamente lidando com a pessoa com deficiência, eu tenho exatamente 20 anos, né, com os direitos da pessoa com deficiência. Eu confesso que tenho estado, principalmente nos últimos anos, muito pessimista. Então, isso não é bom, né? Mas a perspectiva que o Arnaldo dá, né, é que é preciso a gente evoluir para esse sentido, e o empresariado tem paradigmas diferentes do que tem, né? Não só com relação à pessoa com deficiência, mas com relação ao empregado geral, como um todo. Você veja bem, hoje, mesmo na pandemia, os grandes empresários e os grandes magnatas aumentaram consideravelmente a sua renda, ou seja, os seus lucros e a sua riqueza. Enquanto que a maioria da população mais pobre está
empobrecida. Então, onde que nós Sim. vamos parar com isso, né? E aí o trabalho em sociedades capitalistas como a nossa, ele precisa ser protegido. Mas o que eu tenho visto, sabe, William, como membro do Ministério Público, inclusive da Justiça do Trabalho, né, é outra realidade. A Justiça do Trabalho hoje, ela é uma justiça liberal. Ela tem muito característica liberal e não protege mais os direitos dos trabalhadores como fazia antes. Eu não estou falando de protecionismo desigual, não, tá? Eu estou falando de justiça social. E isso, assim, de um modo geral, as pessoas, até os militantes, as pessoas que militam, advogados, hoje são muito mais liberais e não têm aquela consideração pelo trabalho como tinha antes, sabe? Isso é uma tristeza, Doutor, isso é muito triste. pois é, porque existe um lado aí que, vamos dizer assim, que ele é hipossuficiente. Esse tipo de coisa aí, esse tipo de comportamento, ele prejudica o que tem menor poder, né? Que seria o trabalhador, não? Mas hoje não se assim, hoje predomina nesse âmbito jurídico do direito do trabalho, né, que essa hipossuficiência não existe. Isso é um princípio liberal de assim, nem é liberal mitigado, é liberal mesmo, sabe? E isso prejudica demais a relação, porque o trabalhador é visto como alguém que pode negociar com o empregado. O trabalhador pode negociar com o empregador. O trabalhador não pode negociar com o empregador, principalmente agora, na época da pandemia, não tem condição nenhuma. Nenhuma. E imagine o trabalhador com deficiência. Mais asseverado ainda essa desigualdade, né? Doutora, eu tô até antes de passar para vocês, doutor e doutor, antes de passar a próxima pergunta aqui, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, inclusive é uma pergunta elaborada pelo pessoal lá do Fim de Poder. Eu só queria comentar aqui da alegria de estar vendo aqui, presenciando, que nós temos aqui o vereador Jefferson Abel participando da live, o vereador Mauro Rubem. Então, isso nos alegra assim, de ver que pessoas já do parlamento estão já interessadas nas nossas temáticas. E isso foi uma das missões minhas lá na Câmara, é justamente servir de forma didática para os outros vereadores, no sentido de conhecer as nossas especificidades, porque muitos têm boa vontade, vários, mas o que falta neles é justamente esse conhecimento mais específico do tema. E com a gente lá nós queremos humildemente, ser agentes aí, propagadores de informações, né, corretas a respeito das nossas demandas. Então, eu já agradeço a presença deles aí já nos assistindo. Isso significa que nós estamos conseguindo aí plantar uma sementinha lá já para que eles possam conhecer mais das nossas temáticas e nos auxiliar em pautas, em projetos de lei, para aprovação de projetos de lei que nos tragam benefícios. Obrigado vocês. Doutor, tem aqui a do Fim de Poder, mesmo com a lei de cotas, inclusive, professor, caiu a conexão do senhor aquela hora. Se o senhor depois quiser completar o raciocínio do senhor, fica à vontade também. Mesmo com a lei de cotas, o empregador coloca inúmeros obstáculos para a contratação da pessoa com deficiência, o que leva a pensar que muitas empresas preferem pagar a multa a fazer a contratação. Isso procede ou realmente o empregador não consegue contratar pessoas qualificadas? Eu acho que em alguns casos o empregador ele prefere pagar a multa, sabe? E ele também, às vezes, sabe que lançando mão de artifícios legais,
muitas vezes ele pode até conseguir anular o auto-infração em alguns casos, né? Apesar que a gente fez um levantamento na inspeção do trabalho a nível nacional, diz que a maioria dos nossos autos não caem, tá? Não são derrubados na justiça. Infelizmente tem um pouco esse cálculo e a pessoa não vê ali a oportunidade que está sendo dada a ela, aquela empresa, né, para que ela possa se desenvolver, contratando pessoas com deficiência. Tá? Ela não vê esse lado, ela não consegue enxergar esse lado. Então, acho que a solução é autuar mais vezes, né? Apesar que eu já vivenciei várias situações assim com auto-infração de haver esse tipo de questionamento. A empresa não, por parte até da própria justiça, a empresa não tem condições de contratar, ela tentou de todas as formas contratar, tá? Mas tentou como? Publicando um artigo, um avisozinho no jornal, tá? Mandando um pedido de vagas para o Cine, uma tentativa às vezes muito burocrática, sabe? Eu acho um pouco até vergonhoso que as empresas muitas vezes se lancem mão de determinados artifícios, né? Infelizmente tem empresas que não cumprem a cota de uma forma sistemática. E aí o Ministério Público entra com inquérito civil público, né? Entra com ação civil pública. Num determinado momento, pode sair muito mais caro. Né? Pode sair muito mais caro. Porque no nosso caso, a multa aqui em Goiás, nós utilizamos uma multa de R$5.000 por cada empregado. Né? Agora, é muito triste você ter que ficar sempre correndo atrás das empresas para que elas cumpram. Né? É algo assim... isso é uma desvalorização do próprio empregador, própria empresa. Mas é o país não tem a visão de futuro e aí não age conforme cidadãos do futuro. Doutora? Essa questão, só um adendozinho assim, fica à vontade. Muito interessante, que eu andei pesquisando assim, os dados sobre Goiás, também a Janilda está sempre me colocando essas questões e tal, e nós tivemos um ano aqui, se não me engano, o ano de 2016, onde praticamente não teve fiscalização da cota. Sabe? Por quê? Porque haviam outras prioridades dentro do Ministério, né? E a gente combateu o trabalho informal, as necessidades são inúmeras. E foi um ano que nós não tivemos praticamente. É interessante ver que no ano seguinte já teve uma queda significativa no cumprimento. Tá? Se você interrompe assim, se você interromper a fiscalização e a cobrança por 6 meses, você já vê o resultado, tá? Você já vê o resultado logo em seguida. Resultado ruim, né? O resultado ruim. Você já tem uma queda e tal. Só que uma coisa assim, muito interessante é que agora com o e-social eu tenho encontrado muito mais facilidade para fiscalizar, tá? Para obter os dados e tal. Então, acho que as empresas elas têm que botar as barbas de molho. Talvez elas vão ter uma fiscalização muito mais efetiva a partir do e-social, né? Que agora eu acho que já está... Tem muitas discrepâncias ainda, coisas que ainda não estão bem ajustadas, mas eu sinto que é uma ferramenta que tem melhorado muito. Tá? Eu acho que vai ser uma grande aliada assim, para a gente ter uma fiscalização mais efetiva. Aqui em Goiás são 872 empresas, William.
para serem acompanhadas. É um universo grande. Se não tiver o É um auxílio universo dessas muito informações, essas informações cruzadas aí, semelhantes até o que já acontece conosco para a declaração de imposto de renda, ela é importante porque, se elas forem aperfeiçoando, porque as informações chegam para vocês muitas vezes sem ser necessário ir até a empresa, né? A informação já vem através desses cruzamentos, já vai com a certeza de que a empresa está ou não cumprindo o regramento jurídico, né? No caso nosso aí, a lei de cotas. Mas assim, a doutora Janilda citou um exemplo aí que é muito triste ter que ficar fiscalizando, ter que ficar preocupado que não está cumprindo. Aí, se a gente for fazer uma análise histórica, a senhora comentou comigo que foi uma década para a lei pegar, vamos dizer assim, para ela começar a caminhar em relação Pegar, não. Para se falar em lei de cotas. Quando até hoje não pegou. Não pegou até hoje. Para pegar, ela tem que ser cumprida. Mas exatamente. Foi uma década, quase uma década, para ela ser descoberta, para que a gente tomasse consciência dela. Imagina. Agora, o que é essa cota? O que significa essa reserva? Isso é uma medida afirmativa. A medida afirmativa é um instrumento, né, um instrumental jurídico de direitos humanos que possibilita que um determinado grupo excluído, né, secularmente, possa mudar a sua condição na sociedade. Então, o objetivo da medida afirmativa é movimentar a sociedade, mobilizar o grupo social excluído no sentido de buscar melhorias na sua condição de vida, né? Sim. Exigindo da sociedade que não está naquele grupo respeito à dignidade e igualdade de oportunidades e também para o grupo excluído, incentivando eles a buscar os seus direitos. Então, essa medida afirmativa nos direitos humanos deveria ser por um certo tempo, até transitória, a sociedade transitória. Medida afirmativa está ligado à ideia de transitoriedade. Mas o que me dá mais tristeza, e por isso que eu sou mais pessimista que meu amigo Arnaldo, e eu estava falando para você, estava falando para o William e para a Gessilma e para todos que estão nos acompanhando, que você sempre é mais otimista que eu, Arnaldo. Então, eu acho ótimo que você sempre esteja comigo, que você levanta, amor, você dá uma olhada no aspecto assim, porque eu realmente vejo que era para essa medida afirmativa já não estar mais em vigor. Mas isso não quer dizer que eu ache que a gente deva acabar com a lei de cotas. Ao contrário, o problema é que a nossa sociedade, depois de 30 anos, não mudou. Mudou pouco. Não vou falar não mudou. Mudou. Mas mudou pouco. E vou te dizer, William, é uma verdade. Por mais... Não é só pessimismo, não. Quando eu comecei, lá nos idos de 99, a exigir a cota, né, como membro do Ministério Público, era um absurdo. Os empresários chegavam a dizer assim, esse povo não tem lugar lá na minha empresa. Chegavam a falar assim. Hoje, eles não têm coragem de falar isso, mas muitos pensam. Sim, muitos pensam. Certeza. Então, assim, ninguém tem coragem de afirmar aquilo que pensa. Por trás, fica tentando criar dificuldades, né? Então, eu acho que isso dá mais desgaste do que se a gente pensar numa solução para contratar essas pessoas, como diz o Arnaldo. E a gente vai ficar mais feliz, porque a gente vai ver a pessoa crescendo, florescendo, e a gente também vai se florescer como ser humano, né? Esse é o desejo que eu tenho com relação a essa questão, né? Arnaldo, o senhor quer completar? Complementar? Eu só para dizer aqui que eu lembrei o nome do autor da administração, chama-se Peter Drucker.
que ele falava isso, que a missão é desenvolver a capacidade das pessoas, né? As coisas que me deixam otimistas, assim, Janilda, é Santa Catarina, 68% de cumprimento da cota, né? Esses dias atrás, o José Carlos do Carmo, que é o nosso coordenador lá em São Paulo, ele nos falou que eles conseguiram 100% de cumprimento da cota no setor farmacêutico em São Paulo. Tá? 100% de cumprimento da cota. Algumas coisas que a gente vê, assim, eu me lembro de uma vez que eu fiz uma visita a uma unidade do Senai em Bauru, chamada Ítalo Bolonha. Tá? Aqui em Goiânia tem uma também chamada Ítalo Bolonha, mas essa é lá em São Paulo. Chama-se Ítalo Bolonha. Onde eles adaptam todos os tipos de máquinas e produzem muitos livros em braille, né? E todas as turmas são turmas 100% inclusivas, né? Com muitos alunos lá sendo capacitados ao nível técnico, pessoas com deficiência, jovens pessoas com deficiência sendo capacitadas. Então, você vai ver aquilo, né? Outra experiência que eu tive também foi no Senai, lá do Rio Grande do Sul, que eu vi. Você vê alguns trabalhos assim que você fica muito impressionado, né? Com a qualidade do trabalho, o que está sendo desenvolvido ali, as metodologias criadas. Né? Eu vejo esse lado assim. Agora, nada vai funcionar se a gente não tiver um exemplo muito grande das autoridades maiores do Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nisso na hora que a gente vota, que a gente tem que colocar autoridades que estejam comprometidas com esse desafio para o povo brasileiro, né? Eu acho que um povo que não se propõe desafios, que não se propõe assim superar. Eu acho que todos os povos que evoluíram superando grandes desafios. Então, se a gente não atenta muito no voto que a gente dá e a gente não coloca como as nossas autoridades, pessoas assim que estão realmente engajadas, que vão dar esse exemplo de darem atenção para a questão, eu acho que fica muito difícil, sabe? Eu acho que a gente está tendo um mau exemplo assim, de descaso com as pessoas com deficiência, tá? E é uma coisa que a gente, como sociedade, tem que rever, tem que pensar muito nisso. Concordo a gente tem que fazer uma plenamente com reflexão. você. Concordo e vou te dizer, nem a representante do CONAD representa de forma efetiva o movimento. Né? Inclusive, ela foi bem confrontada na última reunião do CONAD. Então, assim... Exatamente. Sinceramente, o governo que está aí é um governo que, infelizmente, não representa a pessoa com deficiência. Tem feito, aliás, tem dado muito trabalho para a gente, que é do movimento, né? Porque eu sou do Ministério Público, mas sou ativista porque tenho uma filha com deficiência e luto pelos direitos das pessoas com deficiência, né? Sem dúvida. É muito difícil isso. Nós estamos aqui já discutindo, buscando, tentando uma solução para essa... Estávamos todos esperançosos com a chegada vamos dizer assim, das vacinas, né? Chegou a vez, né? Vai vir, depois das comorbidades, entram a gente. Tá certo que com as idades aí, algumas pessoas com deficiência que enquadraram em outros requisitos foram vacinando. Mas a grande massa é essa que estava guardando agora o grupo de pessoas com deficiência permanentes. Aí nos deparamos, né? Vocês já discutimos isso lá no grupo, colocando o BPC como sendo a régua, né? O fator
para que gradativo, para se gradar isso aí, é impressionante, que não tem nada a ver. O BPC, as análises aí para se chegar no BPC, ela é para efeito renda, não para doença, para você separar um grupo do outro, como se a Covid só acometesse quem está no estado de vulnerabilidade econômica, social. Então, assim, e aí quando deixa esse tipo de observação ir para um documento que passa a tornar público como regra legal, vamos dizer assim, mesmo que temporal, é muito complicado de retirar, porque o que não pode deixar é isso acontecer. A falta de sensibilidade, conhecimento de pessoas nossas comprometidas nesses locais, na elaboração desses documentos, nos gera talvez a omissão ou a falta de coragem de bater na mesa e falar, não, isso aqui não é para acontecer. Com medo do emprego, do cargo, muitas vezes, é conivente, e aí nos causa um prejuízo. Próprios, né? Buscando olha interesses só. próprios e não daqueles que representam. Ou seja, uma pessoa, para mim, se a própria representante dos direitos da pessoa CONAD. com deficiência, né? Na verdade, não é o CONAD, eu falei errado. É a do executivo mesmo, né? Exatamente. Agora eu É representante dos direitos humanos, é a Priscila. Priscila, isso. Se ela própria, ela não defende a categoria, então isso é pior. Isso é muito pior. Né? Isso demonstra o quanto que o governo ele não tem consideração com as pessoas com deficiência, porque nem aqueles que eles escolhem aqueles que efetivamente estão compactuam com ele, não com os movimentos, né? Então, realmente, eu acho que esse alerta do Arnaldo é muito propício. Sem dúvida. E professor, né? O tempo passa rápido demais, já são 17h08. E assim, com 23 perguntas aqui, com esses questionamentos todos e com esses esclarecimentos de vocês, nós teríamos material aqui, matéria-prima, para ficar aqui umas 4, 5 horas debatendo, conversando e não esgotaríamos todos os questionamentos. Mas a gente precisa caminhar para o final e eu sou muito parecido com o Arnaldo em relação ao otimismo. Mesmo eu torcendo para o Vila e ele para o Goiás, eu sou bem mais otimista do que ele, né? Porque com um time igual o meu é mais complicado. Assim, eu penso que nós penso não, são 36 anos que passei a ter uma deficiência, né? Usuário de cadeira de rodas, uma deficiência física, e melhorou muito. As coisas melhoraram, eu acho que nós comungamos da mesma ideia e do mesmo pensamento, né? E da mesma opinião. Mas nós temos que caminhar demais ainda, tá muito... Quando eu falei para a senhora daqueles 10 anos que demorou para se começar a discutir uma lei, e passado 20 anos, ela nem sequer pode passar por nossa cabeça que ela seja transitória nesse momento, que ela não tem efetividade nenhuma, é um retrocesso, ganha-se, depois perde, né, terreno. Então, assim, para vocês, qual que é o caminho? O que vocês imaginam nos próximos anos? É ter persistência. Alguém fez uma pergunta aí sobre a lei de licitações, né? Eu acho que ela vai ajudar a gente também. Sim. Mas o caminho é ter persistência. Viu? Tentativas de mudanças. Tá? Ai, caramba. Já tem projetos. Lá vem a pandemia. Mas é isso mesmo. É a persistência. Eu corroboro o que o Arnaldo está dizendo. É persistência, é não desistir, é trabalhar a sensibilização, né?
Talvez fazer um seminário daquele de empregabilidade por ano. Exatamente. Eu acho assim, a discussão... Como a gente faz, como a gente já fez no passado. A discussão intermitente, batendo na tecla, cobrando, não concordando, muitas vezes sendo até mais enfáticos, eu acho que isso que vai fazer com que, como a senhora falou, antes o empresário falava assim, não, isso aqui não vai pegar, não tem condição, não tem condição de sequer imaginar cumprir essa lei de cotas. Hoje eles já não falam isso, já é um avanço. Não. Pequeno, mas já é. Né? Porque eles já sabem que existe uma... Aí, o que acontece hoje são os subterfúgios, as simulações, né? Um teatro aí para falar que está tentando conseguir contratar, que não consegue. Eu mesmo tive, enquanto lá na Secretaria Cidadã, cheguei a encaminhar para o Fim de Poder, comentei com a senhora mesmo me deu a ideia, eu fiquei 1 ano recebendo, Arnaldo, um ofício de uma empresa solicitando uma vaga para duas vagas para pessoa com deficiência. Aí eles foram relaxando tanto no Ctrl+C, Ctrl+V, que eles esqueceram de mudar a data, o número do ofício. Mudava a data, mas deixava o mesmo. Então, assim, e aí a doutora Janilda falou, liga, pede alguém para ligar, pede alguém para ir, checa. Aí chegava lá, falava, não, já foi cumprido, já conseguimos. Aí a pessoa desistia. Aí no outro mês eles faziam o ofício novamente. Aí você perguntava para eles e falava, não deu certo, agora nós estamos tentando contratar outro. Um verdadeiro malabarismo aí para tentar burlar essa contratação. E o cara conseguiu 1 ano. Depois foi tomado providências lá em relação a isso. Mas o que acontece hoje é isso. Eu acho também que a gente tem que espelhar nas empresas que, igual o senhor colocou aqui, Santa Catarina, setor farmacêutico, que cumprem, porque isso aí nos alegra no sentido de que a lei não é uma coisa que foi criada para não ser, é impossível de ser cumprida, porque ela é perfeitamente factível, né? Então, isso também nos fortalece no sentido que o que a gente está cobrando é uma coisa longe de ser impossível, é uma coisa completamente factível que eles têm que cumprir. Com certeza. E assim, nós teríamos algumas outras. Tem uma pergunta aqui, até que a gente já pode já partir para o encerramento, mas essa pergunta é do doutor Diego. Considerando a obrigação no cumprimento da lei de cota para as empresas acima de 100 funcionários, quais as atividades dos setores da indústria, comércio e serviços locais que mais se destacam no cumprimento da lei de cotas? Trazendo para o nosso estado, né? Essa é uma boa pergunta, Janilda. Olha, nós temos um relatório de Smart Label, que chama. Recentemente eu dei uma olhada nele e grande parte dos cargos que são preenchidos pelas pessoas com deficiência são assistente administrativo e auxiliar de produção. Existem outros cargos, mas assim, menores, tá? De baixa qualificação, assim, cargos mais básicos nas empresas. Mas a grande parte são desses 2 cargos, que é assistente administrativo e auxiliar de produção. Isso demonstra que, infelizmente, as pessoas com deficiência são absorvidas pelo mercado em vagas com cargos mais básicos. Então, isso continua, né, doutora? Continua com a mesma? Continua. Passado nós conversávamos sobre isso há 5 anos, 6 anos atrás. Continua do mesmo jeito.
E é uma pena que eu não lembrei de pegar esse dado, porque eu tenho aqui, eu teria que entrar no sistema e fazer a pesquisa. Mas esse dado aqui no estado de Goiás, ele é assim, é isso mesmo. Grande, eu olhei semana passada, eu podia falar os números, inclusive, mas grande parte dos cargos são em cargos mais básicos. Aí, ó, nossa, cumprimentar aqui. Veja assim, aquela moça, aquela Pode primeira continuar. pergunta, né? Você disse, ela disse assim que ela fez faculdade, né? Ela terminou a graduação e pensou que ia melhorar. E não Então, melhorou. Exatamente. Esse é um Não, paradoxo que a gente vê na questão da contratação da pessoa com deficiência. Quanto um paradoxo, por quê? Porque se coloca que o maior desafio é a qualificação. E, no entanto, muitas vezes, quanto mais qualificado, mais difícil arrumar um emprego. não, Né? isso eu senti na prática, na pele. É impressionante. Eu ia te dar exemplo do William mesmo. É quase que inversamente proporcional. E quanto mais você vai se qualificando, sentado num banco de faculdade ali 5 anos, fazendo uma pós-graduação e imaginando assim, ó, tá cada dia mais difícil eu conseguir um emprego por esse quesito. Então, é impressionante. Até uma menina que é a Ana Karina, se eu não me engano, ela colocou assim, e os cargos de direção? Eu não conheço atualmente, pode ser que exista, mas eu não conheço. É impressionante, não muda a percepção do empresário em relação a dar um valor para a pessoa, olhando só pela ótica do seu preparo, do seu conhecimento, da sua qualificação. Isso é capacitismo, né, doutora Daniela, que está aí, que tão bem conhece disso, doutora Janilda? Total, isso é... Porque o que tem de influência uma pessoa usar cadeira de rodas e ela exercer uma atividade de direção de uma empresa ou num cargo mais elevado? Qual é a diferença? Então, assim, não tem diferença, não tem diferença. Isso é mais-valia, é menos-valia. É menos-valia, a ideia de menos-valia que as pessoas com deficiência têm da sociedade. A pessoa não serve para atividade produtiva. É aquilo que existia, entre aspas, né? Que existia desde o começo da humanidade. É isso mesmo. Mas é assim, como diz o Arnaldo, vamos ser otimistas, vamos ter esperança. Nós precisamos continuar lutando, continuar batendo no mesmo discurso, não deixando deixando passar leis que são prejudiciais. Né? Sim, teve uma exatamente. lei recentemente aí tentando de destinar as vagas das pessoas com deficiência nos locais onde não existam pessoas com deficiência que possam preencher. Como que a gente vai saber disso? Sim. Difícil, né? Ainda bem que parece que foi, foi arquivado. E aí, é de um senador do nosso estado, né? Então, do nosso estado. Do nosso estado. Diga-se passagem, acho que a gente não pode encerrar sem falar assim. Me pareceu um projeto muito ridículo. Tá? Assim, abaixo de qualquer crítica. Sem Me dúvida. pareceu um projeto, uma ideia malucada. Sem, assim, me desculpe quem fez, quem pensou, deveria refletir um pouco mais, porque não tem pé nem cabeça. Mas, Arnaldo, essa visão é uma visão assistencialista. É próprio dos assistencialistas ter essa ideia de transpor para a família aquilo que seria da pessoa com deficiência. É cansativo, Arnaldo, mas é isso, é assistencialismo. E aí, trocar... Eu ajudei a elaborar uma nota que o Ministério Público vai enviar para os senadores. E lá eu digo, trocar a vaga da pessoa com deficiência
destinando essa vaga para a família, isso é um absurdo. Por quê? Porque impede a pessoa com deficiência em vários aspectos de exercer seus direitos. Primeiro, do exercício do direito. Segundo, de influenciar a criação de outros direitos e impulsionar outros direitos. Porque quando você vai para o trabalho, você precisa ter acessibilidade no transporte, você precisa ter acessibilidade na escola para você aprender, para poder chegar para o trabalho. Você abre um sem número de outros direitos quando lhe é garantido o direito ao trabalho. E a pessoa entra no trabalho, vai para o trabalho, ela convive com as pessoas. Quando você transporta para a família a usufruto desse direito, você sonega a pessoa com deficiência a autonomia dela, a independência dela e coloca ela de novo, né, sob o comando de outro. Ou seja, você está negando a autonomia, você está negando a dignidade, você está negando a participação plena. Então, essa lei, se alguém pensou que era benefício para as pessoas com deficiência, a pessoa não tem nenhum conhecimento, ela acabou atirando por um lado completamente diferente. Se ela quis doutora, mas assim, eu até quero cumprimentar aqui o vereador Tiago Ghiotti, está conosco aqui, tema e discussão super interessante. É um dos vereadores também que tem, muitas vezes ele me procura, porque chega um projeto de lei para eles e eles acham que é da temática da pessoa com deficiência, falam, eu tenho que ajudar e vou prosseguir com esse projeto. E muitas vezes o projeto ele não traz benefício nenhum para nós, muito pelo contrário. Então, por isso que eu falo, a falta quando você tem no meio uma pessoa que pode ser veículo para transformar, a mudar a ideia, colocar o outro lado. Eu tenho discutido isso muito com o vereador Tiago, também é um exemplo, ele está aqui agora conosco. Eu acho que talvez possa ter acontecido isso com o senador. Chega, mas não tem. Falta, sabe de quê? Assessoria desses parlamentares, com braço também voltado aí para pessoas com deficiência junto ao gabinete. Então, aquele local onde não tem um parlamentar que represente o segmento, já fica mais difícil. Nós na Câmara agora, pelo menos, temos essa vantagem aí de, né, a gente estar lá para poder ajudar. Talvez não, a gente vê isso muito. Tem vários projetos de lei que já estão passando pela comissão nossa dos direitos da pessoa com deficiência agora lá na Câmara, com um grupo, até para contar para a senhora o que está acontecendo. Nós trouxemos para o gabinete uma série de pessoas com deficiência para fazer aquele gabinete inclusivo. E eu passei para que eles organizassem a comissão. Criamos uma comissão dentro da comissão, porque a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência é composta por vereadores. Já chegou um projeto para nós semana passada que a comissão conseguiu convencer os outros parlamentares de que aquele projeto era extremamente negativo para a pessoa com deficiência, que eram aquelas salas especiais de cinema para autista. Então, assim, o vereador que startou isso aí, ele estava pensando que era uma coisa muito boa para o segmento. Mas nós conseguimos mostrar que aquilo ali era uma medida segregatória, que o segmento quer justamente estar junto e misturado, que a sala de cinema não há necessidade disso aí. Conseguimos convencê-los. Então, eu acredito que muitas vezes também é a falta é o nada sobre nós sem nós, doutor Janildo. Isso, mas isso aí a própria convenção já garante, né, William? Sim. Já garante que os legislativos, todos os âmbitos do legislativo só podem, na verdade, essa avaliação deveria ser feita antes de apresentar o projeto. Sim, porque sim. Conforme a Convenção da ONU, inclusive os comentários número 7 da Convenção da ONU dos peritos, né, comentário dos peritos, diz que a elaboração dos projetos de lei tem que passar antes pela avaliação do movimento. Então, ainda o Legislativo Federal tem avançado nesse aspecto. Porque, por exemplo, neste caso,
o próprio senador pediu ao Ministério Público uma nota para que a gente, inclusive já até abriu espaço para que o Ministério Público pudesse conversar sobre os problemas desse projeto. Mas o certo, para cumprir a Convenção da ONU, seria que o próprio vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador fizesse contato com o movimento antes da elaboração do projeto, porque é isso que garante a Convenção de participação plena. Sim, sem dúvida. Até antes de passar pelas câmaras temáticas, não é? Antes de startar o projeto. Sim. Isso, porque começar a passar e passar. É porque a partir do momento que ele protocoliza o projeto, já torna público. Então já começa uma discussão que poderia ser evitada. O desgaste dele mesmo seria evitado se ele fizesse o que a lei determina, né? Realmente mas, na verdade, interessante. William, eu vou destacar uma coisa aqui. Existe um movimento empresarial no sentido de fazer com que a cota seja eles não teriam coragem de suprimir a cota, mas de diminuir consideravelmente, possibilitar maiores aberturas para outras pessoas, como foi esse caso, né? Então, assim, há um movimento que a gente enfrenta já há um certo tempo, né? No sentido de fragilizar a cota de pessoas com deficiência. Então, esse é o objetivo sempre. Tá? Sim, não se iluda, concordo. não se engane. Concordo plenamente. O objetivo Eles ficam esse. tentando achar uma brecha para poder, sutilmente, nós temos que ficar alerta o tempo todo. Né? O ano passado aconteceu aquela movimentação em Brasília antes da pandemia foi um exemplo também. Né? Isso, em 2019, né? Exatamente. A gente esteve lá, né? Você também estava lá. Então, e há inclusive um novo projeto que ele vem possibilitar que as empresas não cumpram a cota quando elas demonstrarem as impossibilidades de descumprimento. Embora isso seja algo assim racional, parece racional, mas você imagina o quanto que as empresas o empresariado já se utilizam desse tipo de argumento e poderiam contratar. Se isso estiver na lei, a cota não vai ser cumprida nunca. Sim. Porque você tá flexibilizando. Né? Fica fácil, são valores subjetivos, eles vão... Qualquer tipo de tentativa para contratação frustrada ele pode colocar que foi a definitiva, que ele não conseguiu mesmo. Então, é muito perigoso, não pode. Muito perigoso, mesmo assim, mesmo que se enumerasse várias formas de demonstração, eu penso assim que seria bem complicado isso. Esse é um tema que a gente ainda vai ter muita luta. Doutora, é só dar ideia para cada estado ter um fim de poder, que aí resolve esse problema de... Eles não vão ter como negar, falar que não tem pessoas com deficiência necessitando de trabalho, não. Porque é justamente essa ponte que foi criada que proporcionou aí que pelo menos a gente tenha dados e saiba que as empresas têm material humano para ser absorvido e tem pessoa com deficiência no mercado. O fim de poder sabe bem disso, que ele controla essas vagas aí com a ajuda do IEL, não é? E em outros estados a gente vê que não tem essa ferramenta. Quanto menos a sociedade civil está organizada, né? A desorganização da sociedade civil ela diminui o potencial de luta mesmo, né?
e fragiliza os dados. Aí, sem dados, você não tem, muitas vezes, falta argumento para contrapor aquilo que eles estão alegando do outro lado, né? Tem isso também. Então, doutor, nós temos que encerrar. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de estar no sábado à tarde aqui conosco, passando, repito, informações importantes para quem está conosco. Agradecer vocês por estar sempre nos apoiando e alertas também. Deixo à vontade para críticas, para sugestões, que nós estamos num desafio novo lá na Câmara. Vocês sabem, não era, até pouco tempo atrás, nem passava pela minha cabeça, mas temos uma responsabilidade grande de dar o exemplo, até de tudo isso que nós falamos aqui, que a pessoa com deficiência não tem oportunidade. Muitas vezes a oportunidade lhes é negada. Então, eu tive essa oportunidade por todos vocês e tenho que... Esse é o bônus. O ônus de agora para frente é trabalhar incessantemente no sentido de... A gente sabe das limitações aí de um parlamento municipal, mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta, uma possibilidade aí da gente contribuir para mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência tem capacidade de estar em qualquer cargo, em qualquer instância, no executivo, legislativo, judiciário, iniciativa privada, e desempenhar o seu trabalho como um outro profissional qualquer, indistintamente, né? Sem ou com deficiência. Então, eu espero que esteja caminhando junto com vocês aí também e qualquer coisa nos passe, nos fale, nos dê sugestões, repito, e que a gente possa não frustrar as pessoas que confiaram na gente. Obrigado vocês por estar aqui. Deixo as considerações finais aí a cargo do nobre professor Arnaldo, da doutora Janilda, e feliz demais de estar com vocês aqui aprendendo. Vocês que são referências para mim, desde que conheci a doutora Janilda, já tá quase com uma década já. E o doutor Arnaldo foi em seguida, através dela também. Então, duas pessoas que me agregaram muito em termos de conhecimento, de amizade, e de saber que tem pessoas que zelam e que lutam pelas nossas causas. A doutora Janilda, o doutor Arnaldo, referências aqui, nos dá segurança pela qualidade e o tanto que vocês estudam a matéria e têm propriedade para falar aí, nos orgulha aí, tanto no estado de Goiás como nacionalmente e internacionalmente também. Muito obrigado vocês, viu? William, eu agradeço muito, agradeço aí o trabalho da Gessilma. É sempre um prazer para mim muito grande estar com a Janilda, tá? Eu sempre aprendo com ela. Sim. E quantas vezes você me chamar, a gente vai estar aqui disponível para colaborar para o sucesso do seu mandato, que eu acho que é um mandato muito comprometido. Acho que isso que é fundamental. Tá? Fica o meu abraço aqui para todo mundo. Obrigado, professor. Agradeço muito, viu, William? Eu vi você nascer no movimento de pessoas com deficiência, né? Naquele dia lá na Procuradoria que você foi me procurar. Eu fico muito, muito orgulhosa de ter participado desse surgimento, né? Da sua missão agora, tão importante, né, William? Eu, assim, acho que a sua missão é de extrema importância. Você foi uma pessoa que realmente muito querida entre nós, né? E eu desejo muito sucesso. E o Arnaldo é meu parceiro querido de todas as lives, né? Assim, você pode chamar que a gente está, nós dois aqui, estamos sempre prontos. Ainda vamos fazer muitas, né, Janilda? Se Deus quiser e abençoar. Vamos sim. Gessilma, um beijo para você, querida. E a todos que estão nos vendo. Obrigada pelas pessoas que... Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado. Para sensibilizar aqui, estamos juntos e misturados sempre. Por uma Goiânia mais inclusiva.
Ó, Amém. E a Gessilma, Amém. que agora, a Gessilma agora faz parte da equipe da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, lá trabalhando agora com a doutora Cristina, que foi escolhida lá para ser a secretária, e nós conseguimos colocá-la lá, cuidar da parte lá de promoção do direito da pessoa com deficiência, central de Libras, dentro daquela perspectiva de que nós temos que colocar pessoas nossas para tratar dos nossos assuntos, né? Temos agora a diretoria de paradesporto, onde está o Guedes, está lá, por ser um técnico, né, da seleção brasileira de vôlei. Então, nós estamos tentando colocar para o prefeito, indicar pessoas, não para ocupar o cargo pura e simplesmente, mas pessoas que têm propriedade, que têm conhecimento e comprometimento com a causa também, para que a gente esteja bem representado também no executivo. Sabemos que é difícil, porque a maioria são cargos já assim, muito direcionados, mas a gente tem com respeito, colocando a necessidade de a gente ter representatividade lá também, colocando algumas pessoas que vão, com certeza, contribuir para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Obrigado vocês. Grande abraço, e não vai faltar oportunidade, não. Logo, logo vamos estar juntos novamente, tá? Um abraço a todos, um abraço à equipe, um abraço ao pessoal do gabinete. E um abraço à família. Bom feriado para vocês, bom domingo, tá? Felicidade. Tchau, gente. Bom feriado. Um grande abraço. Um beijo. Tchau. Tchau.